Resolução da questão 11 da página 403 do livro de cálculo do Thomas. Integre f sobre a região dada. Quadrilateral f de xy é igual a x sobre y, sobre a região no primeiro quadrante limitada pelas retas y é igual a x, y é igual a 2x, x é igual a 1 e x é igual a 2. Essa é a região do primeiro quadrante e o primeiro passo é traçar as quatro retas dadas no enunciado. Y é igual a x. Quando x é igual a 0, y também vale 0. Quando x é igual a 1, o y também vale 1. Dois pontos traçam uma reta, tracei a reta y é igual a x. Y é igual a 2x. Quando x é igual a 0, o y também vale 0. Quando x é igual a 1, o y vale 2. Tracei a reta y é igual a 2x. X é igual a 1 é uma reta paralela ao eixo y no ponto em que x vale 1. X é igual a 2 é uma reta paralela ao eixo y no ponto em que x vale 2. Essa é a região quadrilateral limitada pelas quatro retas dadas no enunciado. O próximo passo é encontrar os limites de integração. O enunciado pediu para integrar a função x sobre y, mas não especificou a ordem de integração, se é dx dy ou dy dx. Eu optei por dy dx. Lembrando que se fizer ou por dx dy ou dy dx, o resultado vai ser o mesmo, mas os limites de integração irão mudar, então fiquem atentos para não errarem. E sempre começa a olhar de dentro para fora. Esse dy pertence a essa integral de dentro e esse dx pertence a essa integral de fora. Começa a olhar de dentro, dy, que está do lado de dentro. Então, como apareceu o y, eu vou traçar retas paralelas ao eixo do y, pegando do menor valor de y para o maior valor de y, do menor para o maior. O menor valor de y está na reta y é igual a x. Lembrando que na integral de dentro vai aparecer variável. Se aparecer o y aqui consequentemente tem que aparecer x. Se aqui fosse x, deveria aparecer y, é o contrário. E na integral externa não aparecem variáveis, os limites são constantes. Como apareceu o y aqui, eu vou colocar x no limite de integração. O menor valor de y está na reta y é igual a x. Então, x é o menor valor. Vai de x até o maior valor de y, que está na reta y é igual a 2x. Então, vai até 2x, de x a 2x. Agora, eu vou pegar o menor valor de x e vou para o maior valor de x. O menor valor de x é 1. E o maior valor de x, nesse intervalo, é 2. Então, o limite vai de 1 a 2 para x. O próximo passo é calcular essa integral. Começa a integrar sempre de dentro para fora. Eu vou integrar primeiro em relação a y. Então, eu vou repetir essa integral de 1 até 2, porque eu ainda não integrei em relação a x, porque essa integral de 1 a 2 pertence a x. Vou integrar agora x sobre y em relação a y. Aqui é como se tivesse 1 sobre y vezes x. Então, x é constante em relação a y. E como é constante multiplicativa, eu repito a constante e multiplico pela integral de 1 sobre y em relação a y. A integral de 1 sobre y em relação a y é ln de y. Coloco os limites de integração, que vai de x a 2x, dx, porque eu ainda não integrei em relação a x. Vou substituir o y pelos limites de integração. Como eu integrei primeiro em relação a y, eu vou substituir ao y. Integral de 1 a 2, eu repito, porque ainda não integrei em relação a x. X vezes o ln de 2x menos x ln de x, já substituindo nos limites, dx. Dá para manipular algebricamente ainda. Então, eu repeti o símbolo de integral, coloquei o x em evidência, que é um fator comum nos dois termos. Aí fica x,
que multiplica ln de 2x menos ln de x, dx. Uma observação super importante para esse exercício. Pela propriedade, ln de A menos ln de B é igual a ln de A sobre B. Porque aqui aparece ln de 2x menos ln de x e dá para usar essa propriedade. Repito a integral aqui de 1 a 2, porque eu ainda vou manipular aqui algebricamente usando a propriedade. Integral de 1 a 2 de x, que multiplica ln de 2x menos ln de x, pela propriedade é a mesma coisa que ln de 2x sobre x, dx. Dá para simplificar o 2x com x. Então, fica integral de 1 a 2 de x vezes ln, 2x dividido por x é 2, dx. Agora, integrando em relação a x, ln de 2 é constante em relação a x. Eu passo a constante para fora da integral, então fica ln de 2 vezes a integral de 1 a 2 do que ficou dentro da integral, que é de x dx. Ln de 2, que é constante multiplicativa, vezes a integral de x em relação a x é x ao quadrado sobre 2, que vai de 1 até 2, que é o limite de integração. Substituindo o x pelo limite de integração, fica ln de 2 vezes 2 ao quadrado, usando esse 2 aqui do limite superior, sobre 2, menos ln de 2, que multiplica o x ao quadrado, substituindo por 1, fica 1 ao quadrado, sobre 2. Desenvolvendo, fica 2 ao quadrado, 4 sobre 2, 2, vezes ln de 2, menos 1 ao quadrado, 1, vezes sobre 2, desculpa, 1 ao quadrado sobre 2 dá 1 meio, vezes ln de 2. Tirando o MMC entre 1 e 2 é 2. Aí, desenvolvendo, fica 4ln de 2 menos ln de 2 sobre 2, que é a mesma coisa que 3ln de 2 sobre 2, que é o resultado do nosso exercício. Muito obrigada a todos e até a próxima.